Dando continuidade à nossa história das especiarias, vamos falar agora em particular sobre algumas delas, começando pelas pimentas do gênero cápsico. Todos sabemos que a viagem de Cristóvão Colombo a oeste do território europeu foi para tentar chegar às Índias para criar uma rota nova de especiarias, fato esse que quem conseguiu foi Vasco da Gama, um navegador português. Mas aqui chegando nas Américas, Colombo se deparou com um tipo que ele chamou de início de pimenta, né? E que viria a se tornar o condimento mais popular do mundo, que são as pimentas do gênero cápsico. O gênero ele compreende muitas espécies, são mais de 30 espécies, sendo que 5 delas são domesticadas, né? Mas elas apresentam uma grande variedade de tamanho, de forma e também de pungência. A pungência, que é esse calor, essa picância da pimenta, né, que também é chamado de chile, é produzida pelo acúmulo de alguns alcaloides chamados capsaicinoides, cujos principais representantes são a capsaicina e a dihidrocapsaicina. São metabólicos secundários produzidos através de uma série complexa de reações aí, envolvendo rotas metabólicas diferentes. Então, aqui nós temos uma anatomia de uma pimenta do gênero cápsico, né, mostrando o cálice, né, o mesocarpo, chamada de placenta, as sementes, o epicarpo, que é a caspa, e endocarpo, que é essa a parte mais interna, e o septo aqui, ou blister, né? Então vocês podem ver que essa anatomia, ela está nas pimentas, como também naquilo que nós conhecemos como pimentão, que é do mesmo gênero aí. A rota metabólica tem algumas rotas diferentes aqui, mas ela se dá no plastídeo e também a partir do mitocôndria. Tem uma rota que vem do piruvato, passa pelo aminoácido valina e chega à nossa capsaicina. E uma outra rota conhecida é o shikimate, que vem até fenilalanina, que é um outro aminoácido, chegando aqui a nossa capsaicina, passando por uma vanililamina, tá? Vanililamina. Então, há um gene que expressa a síntese do capsaicinoide, né, desses alcaloides, e essa pungência, essa expressão gênica, ela tem alguns fatores que aumentam isso. A temperatura, o aumento da temperatura aumenta a expressão gênica, aumenta a atividade enzimática, a irradiação solar, quanto mais irradiação solar, maior também essa expressão gênica. Em ambientes de alta umidade, então vejam que são todos ambientes muito naturais das florestas americanas, em especial das florestas tropicais, onde tem uma grande radiação solar, um ambiente úmido e um ambiente quente, né? Além disso, 2 minerais são também necessários, ou também aumentam a síntese dos alcaloides, bem como a expressão gênica, que são o nitrogênio e o potássio, né? O potássio indiretamente influencia indiretamente o tamanho da placenta, permitindo a produção de frutos maiores, né? Esse esquema aqui ele não se vale muito bem a todas as situações, mas apresenta um comportamento padrão aí na maioria dos casos, né?
Bom, aqui temos a estrutura química da capsaicina e da dihidrocapsaicina. Tem outros capsinoides aqui. Esses aqui são compostos que não dão a pungência, mas esses dois aqui sim. E temos aqui algumas variações na morfologia de plantas. Essa barra é uma barra de escala de 10 centímetros, para dar uma ideia mais ou menos do tamanho das plantas aí, né? Temos aqui algumas pimentas brasileiras com as suas devidas denominações. Em particular, queria destacar aqui a pimenta Cumari do Pará, a nossa dedo de moça, a pimenta malagueta e a pimenta de cheiro, né? Bem como essa pimenta de cheiro ardida e a pimenta biquinho, né? Vejam que a biquinho, a pimenta de cheiro, essa pimenta Cumari, são pimentas mais... A própria pimenta de bode aqui amarela, são pimentas com pouca pungência, né? A biquinho facilmente você consegue comê-la, por exemplo, crua, numa salada verde, não é tanto uma pimenta para molhos, ao contrário, por exemplo, da famosa malagueta, que tem uma pungência extremamente grande, tá? Há, inclusive, uma escala internacional de pungência e os norte-americanos têm uma cultura muito do machismo, de ingerir alimento altamente apimentado, dando essa conotação machista aí ao consumo de pimenta. Lá se desenvolve pimentas com um teor de pungência extremamente fortes e há inclusive concursos, né, despropositados de consumo de pimenta. Bom, de acordo com os registros arqueológicos aí, a origem do gênero Capsicum se dá no território boliviano há mais ou menos 6.000 anos atrás, mas certamente foi cultivada no México, né, domesticada no México, e nós temos aí os maias e os astecas como grandes consumidores, inclusive adicionando as pimentas do gênero Capsicum junto ao chocolate. Os espanhóis, quando aqui chegaram, os astecas ingeriam o chocolate como bebida, mas adicionado de pimenta, né? E o uso dessa pimenta do gênero Capsicum aí foi ganhando espaço porque há sim propriedades antimicrobianas nesses alcaloides, também uma capacidade de desencadear a liberação de opioides endógenos, dando aí uma certa sensação de bem-estar e prazer. Isso vai até um certo ponto, depois isso beira já o insano, né? Há um componente cultural, social do uso da pimenta. Também um aspecto interessante é a termorregulação e indução de salivação, e também sobre o controle do peso e do apetite, né? Em que a ingestão de pimenta controla um pouco a ingesta de alimento. Então são todos características aí que levaram ao consumo dessa planta, que fez com que seja hoje o tempero mais consumido no mundo, e que Colombo, quando aqui chegou em busca da pimenta do reino, né, do gênero pepper lá, cujo o composto é a piperidina, encontrou um outro tipo que ele também chamou de pimenta, e que acabaria se tornando e suplantando a pimenta do reino da Índia como tempero utilizado. Bom, há ainda outros usos aos compostos alcaloides do gênero Capsicum, entre elas cremes e adesivos dérmicos para tratamento de dores que não são, digamos assim, diminuídas com o uso de tratamento comum. Então, tratamento da psoríase, da artrite reumatoide, neuropatias diabéticas, neuralgias pós-herpética, síndrome pós-mastectomia, são todos
usos aí de cremes e adesivos dérmicos para o tratamento dessas dores. Bom, mudando agora de especiaria, nós vamos para aquele que é conhecido como o rei das especiarias, que é o açafrão. O açafrão, ele é obtido do estigma, que são essas estruturas anatômicas aqui, né, vermelhos, secos, da planta chamada Crocus sativus, que é essa planta, essa linda flor aqui, uma planta herbácea de característica outonal, da família das iridáceas. É amplamente cultivado no Irã, na Índia, no Afeganistão, Grécia, Marrocos, Espanha, Itália, né? Tem aí uma produção total estimada em cerca de 418 toneladas ano, porque vejam que conseguir 1 tonelada desse estigma seco aqui são alguns milhares talvez milhões de estigmas, né? É conhecido como o tempero mais caro do mundo, embora rivalize muito com a baunilha natural em termos de preço, e é benéfico para a saúde humana. 3 compostos bioativos estão nesses estigmas, que são a croxina, a picrocroxina e o safranal, né? E a demanda por açafrão vem aumentando em todo o mundo, por tanto interesse culinário, na medicina e também nos cosméticos, né? Então aqui vocês veem o estigma, que são esses fiapinhos, sendo triturado em grau e pistilo, e depois é adicionado óleo e tem essa coloração belíssima aqui, né? O uso do açafrão já era conhecido no Antigo Egito, e temos aí o papiro Ebers do século XV a.C., em que já era citado o uso do açafrão, né? Os assírios e os babilônios usavam o açafrão no tratamento da dispneia, da dor de cabeça, para corrigir menstruação, parto e dor ao urinar, tá? E o açafrão também foi usado por Cleópatra como uma arma de sedução, para seduzir o imperador romano, e por Semirâmides como decoração nos jardins suspensos da Babilônia, uma vez que é uma linda flor, como nós podemos ver aqui, né? O tamanho do mercado global em importações naquelas 418 toneladas atingiu aí em 2016 213 milhões de dólares, né? É considerado o tempero mais caro, mas geralmente ele é vendido em grama, né? Porque um pequeno cachinho de fios vermelhos ali numa garrafinha de vidro, então cerca aí de 6 dólares a 9 dólares a grama, tá? Então, eu fiz aqui uma pesquisa em alguns sites, hoje, dia 16 de abril de 2021, e aqui nós temos R$ 81,00 o grama, R$ 49,90 o grama, que quase R$ 82,00 o grama do açafrão, né? O açafrão é muito usado para colorir alguns pratos típicos, como a famosa paella espanhola, o risoto milanês na Itália, os pãezinhos aí, não vou me arriscar a dizer o nome, na Suécia, e algumas bebidas, né? Todas as atividades ou efeitos benéficos do açafrão estão aí relacionados à atividade antioxidante, né, que é atribuída aí à croxina, que tem essa estrutura aqui. Então vejo que ela é interessante porque, assim como os carotenoides, ela possui, aqui tem uma estrutura isoprenoide, tanto aqui quanto aqui. A croxetina, vejam, ela lembra muito um carotenoide, porque tem essa série de ligações duplas, né, conjugadas, né? São conjugadas porque elas estão, essa dupla aqui, esse carbono é adjacente a um carbono de outra dupla. Então, esses dois carbonos têm uma ligação simples entre eles,
mas tem ligações duplas com outros carbonos, né? E assim por diante. Então, chama-se um sistema de duplas conjugadas. E é essa série de ligações duplas conjugadas que dão essa coloração alaranjada, avermelhada, né? Tem também um aldeído aí, chamado de safranal, né? E às vezes esse aldeído está ligado a um açúcar, como no caso aqui, tá? Um outro tempero que é conhecido, nós vimos lá, o rei das especiarias. Aqui temos a rainha das especiarias, que embora tenha uma denominação em português como sendo um substantivo masculino, que é o cardamomo, né? O cardamomo tem um aroma muito agradável, muito pitoresco, né? É considerada a terceira especiaria mais cara, depois do açafrão e da baunilha, né? O cardamomo tem sido usado aí por muitos milhares de anos, cerca de 400, aqui, ó, 4 séculos antes de Cristo, por médicos indianos da religião Ayurveda. Médicos gregos e romanos também tratavam alguns problemas de saúde com o cardamomo, que é essa cápsula aqui, uma espécie de vagem contendo essas pequenas sementes, tá? Essas vagens aqui são bem pequenas, elas têm aí em torno de 2 centímetros, 2 centímetros e meio no máximo. E essas sementes, elas têm uma certa mucilagem quando são verdes, e aí quando são secas acabam dando essa característica aqui. Então, na medicina antiga, vejam que tem aí uma panaceia de distúrbios, de doenças, de enfermidades que eram tratadas com o cardamomo, indo desde a bronquite, da asma, prisão de ventre, problemas dentários, distúrbios urinários, irritação, catarata, diarreia, distúrbios cardíacos. Na tradicional medicina chinesa, o cardamomo era e é usado para tratar a constipação, problema intestinal, dor do estômago, infecções da bexiga e disenteria em crianças, e também era usado para tratar intoxicações alimentares na medicina ayurvédica e indiana. Vejam aqui, ó, uma moedinha de 1 rúpia indiana, um pouco mais de uma moedinha aí, talvez do tamanho de 10 centavos, né? Então nós temos a vagezinha fechada aqui e ela aberta, né? Então o cardamomo é Eletaria cardamomo, pertence aí à família das gengiberáceas, né? 2 compostos principais são responsáveis pelo aroma característico do cardamomo, que é o 1,8-cineol e o alfa-terpinil acetato, né? Tem uma cultura árabe popular que é fazer café junto, no passar o café, adicionar sementes de cardamomo, que dizem que alivia dor de cabeça e o estresse, né? Em geral, os cardamomos são cápsulas de frutas secas, aqui já foi falado, né? Hoje ele é muito importante, cultivado em vários países, na Índia, aqui na Guatemala, na América Central, né? Mas a Índia é o grande maior produtor aí, né? E esse óleo de cardamomo, então, tem diversos efeitos terapêuticos. Então, eu fiz uma pesquisa também hoje no Mercado Livre. Há aqui um site brasileiro vendendo a R$ 720 o quilo do cardamomo. Aqui nós temos um outro a R$ 290 o quilo. E aqui um outro site chamado Casas Pedro, não tem nada a ver comigo, vendendo cardamomo em pó, 100 gramas a R$ 29,99, né? O que daria aí 299, praticamente R$ 300 o quilograma do cardamomo no mercado brasileiro, né? Aqui temos mais algumas características da planta, né?
nós já falamos desses dois compostos aqui, mas ainda tem outro, alfa-terpineol, o sabineno, né? E o que é interessante é que, embora haja um grande uso do cardamomo nas medicinas antigas, seja na indiana, seja na chinesa, pouco se encontra. Eu fiz uma pesquisa no Science Direct ali para ver alguns artigos e tem muito pouca pesquisa hoje com cardamomo. Talvez as pessoas achem, por ser um alimento, uma especiaria tão antiga, de uso tão antigo, né, ela seja pouco explorada do ponto de vista da pesquisa. Está aí um campo de pesquisa para vocês da área da ciência de alimentos. E para terminar, vamos falar aqui da outra especiaria, que também é uma iguaria e tanto, que é o que a gente conhece como baunilha, né? A baunilha, ela surge, né, de um gênero de orquídeas que tem o nome de vanila, né? E aí, por isso que, por exemplo, a denominação em inglês para baunilha seja vanilla, né? Mas vanilla, na realidade, é esse gênero de orquídea pertencente à subfamília Vanilloida, né? Que é um grupo irmão da Epidendroida, um grande grupo de uma outra subfamília, né? Isso faz da orquídea vanilla, ou das orquídeas vanilla, uma das orquídeas mais antigas do mundo aí, né? Por que isso? Porque estudos sugerem que essas orquídeas tenham evoluído a partir do período terciário, que é aquele período que vai de 65,5 milhões de anos atrás até 2,5 milhões de anos atrás, né? Na verdade, estudos propõem aí, porque esse gênero vanilla, ele tanto tem aqui na América do Sul, como na África, quanto na Ásia. Aliás, a ilha de Madagascar é a maior produtora mundial de favas de baunilha, né, e tem toda a economia do país girando ao redor da baunilha, né? Então, esse gênero vanilla aí são mais de 110 espécies. No entanto, 3 são cultivadas de modo comercial: essa vanilla planifolia, a vanilla tahitensis e a vanilla pompona, né? É uma orquídea que dá essas favas, é uma orquídea trepadeira, e aqui a gente vê, essa é uma foto de uma fazenda de baunilha, né, de favas de baunilha na ilha de Madagascar, como eu falei para vocês, que é a grande produtora de favas de baunilha, né? Então, a história começa com a descoberta na América Central aí durante o século XIII, né? Na verdade, século XV, né? 1492, e as primeiras culturas maias chamavam as orquídeas de Cisbique, e se desenvolve aí os primeiros processos de cura, que é esse processo de pegar a fava verde e transformar na fava curada. Vocês devem conhecer a fava curada de baunilha, que vende aí nos mercados, supermercados, a preço de ouro, né? Essas favas eram usadas com uma determinada resina vegetal para perfumar os templos sagrados, né? Diz a lenda aí de uma cultura Totonaque, da Mesoamérica, da América Central, que foi a primeira a domesticar a orquídea, embora isso não tenha sido muito suportado pela história escrita, mas os Totonaques acreditavam que a primeira orquídea cresce em um campo onde, aí, lógico, a baunilha com aquele aroma doce, tão característico, né, envolve muito, a gente vê muitos perfumes hoje para uso, tanto em ambientes quanto em seres humanos, à base de baunilha. Então tem aí um aroma que traz uma certa sensualidade na sua nota, né? E aí a baunilha teria surgido, obviamente, de um romance proibido entre uma princesa e o seu amante, né? Os astecas são frequentemente
citados como sendo o primeiro povo, a primeira cultura a usar e domesticar a baunilha, também para uso no chocolate, assim como a pimenta, né? As favas de baunilha eram oferecidas aos imperadores astecas para homenagear seu poder e sua grandeza. Então, a baunilha já era muito valorizada naquela cultura e valia, inclusive, como moeda de troca, né? O composto característico da baunilha não é só ele, porque é um conjunto de compostos, né, que está presente aqui na fava. Aqui temos a fava curada da baunilha, é a vanilina, né? Nós temos aqui o benzaldeído, o anel benzênico e o grupo aldeído, então o benzaldeído, então esse é o carbono 1, então o 3-metoxi-4-hidroxibenzaldeído, né? Um composto aromático de sabor muito característico, encontrado nas vagens da planta, né? E é o principal composto aí, e é um dos materiais aromatizantes mais comumente usados em todo o mundo. E como se trata de um composto relativamente simples para se obter de maneira sintética, a vanilina claramente foi já sintetizada em laboratório no século, já no século XIX foi obtida em laboratório, mas obviamente que não atingiu, não dá a nota de uma baunilha natural, né? Então, o status da baunilha no mundo culinário, no mundo gastronômico, vem de uma longa história de aromatizar, desde lá dos astecas, né? Doces e sobremesas é muito usado aí na aromatização de doces, seja sorvete, biscoitos de açúcar, folhados, cremes, né? O preço internacional aí do quilograma de favas de baunilha gira em torno de $600, o que no preço de hoje, no dia 16 de abril, que eu estou gravando essa aula de 2021, o dólar cotado a R$ 5,586, daria aí o quilo ao redor de R$ 3.351,60, né? Tornando então a baunilha hoje praticamente mais cara até que o próprio açafrão, rivalizando em preço, né? Já falei que Madagascar é o grande produtor mundial de favas de baunilha, né? Estamos acostumados a ter sabor de baunilha espalhado por vários alimentos aí nos supermercados, mas vejam que menos de 1% do sabor de baunilha no mundo, utilizado no mundo, seja na indústria de perfumes, de cosméticos, né? Seja na indústria de alimentos, menos de 1% vem de favas naturais de baunilha, né? E a vanilina aí, esse composto, aquele que eu falei lá, o 3-metroxi-4-hidroxibenzaldeído, tem sido extraído ou usado aí várias fontes para a sua obtenção, né? E essa vanilina pura sintética não tem a complexidade de notas presentes no sabor das favas de baunilha e não pode substituir a baunilha natural em produtos de alta qualidade, né? E por isso que esses produtos acabam sendo tão caros, né? Obviamente, eu falei aqui da pimenta, do açafrão, do cardamomo e da baunilha, mas as especiarias, desde da sua utilização na antiguidade até os dias de hoje, se reveste, é lógico, que temos aí uma série de outros produtos que poderíamos aqui falar também por muito tempo, né? Então temos aí o gengibre, a pimenta do reino, o cravo, né? A canela, as chamadas especiarias verdes, né? Como o alecrim, a salsinha, o coentro,
o louro, o manjericão, a cebolinha e assim por diante, né? Então, eu espero que vocês aproveitem essas aulas de especiarias e sintam e compreendam a importância que essas matérias-primas tiveram na história mundial, né? Desde a descoberta do Novo Mundo até praticamente responsáveis aí pela escravidão moderna dos povos africanos. Tá bom? Bom final de semana a todos. Um grande abraço.